Beleza? Vamos instalar um SQL? Alguém ainda nunca instalou um SQL na vida? Nem no notebook perdido? Sim ou não? Tá. Então beleza. Pelo menos todo mundo já respondeu. Já está familiarizado, pelo menos você tem que abrir a ISO, o CD, o DVD que você tem, clicar no Setup. Aí você cai nessa tela. Onde é que a gente vai? Installation, nova instalação do SQL Server. Verificar por updates. Não quero fazer isso. Isso aqui é no comecinho da instalação, um monte de blá blá blá. Beleza, essa primeira parte da instalação, next, vai te falar algumas coisas, nada de importante. Aqui começa a brincadeira a ficar interessante. O que você vai fazer? Vai instalar uma nova instalação ou adicionar uma feature a uma que já existe. Lembra lá do Analysis Service? Se você não instalou o Analysis Service 3 anos atrás e precisa agora, você vai clicar aqui embaixo e vai adicionar o Analysis Service na instância que você já tem. No meu caso, é essa instância aqui. Agora não, eu quero instalar um novo SQL. Então, primeira opção. Sua licença, develop, ó. Baixem lá, seja feliz para teste. E agora, o que instalar? Lá no slide, galera, olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei um passo a passozinho dessa instalação. E na parte de features, que vem esse monte de coisa maluca, coisas que é até difícil achar no Google, eu fui pesquisando um por um e colocando algumas coisinhas aqui para vocês. Ó. Replicação, R-Service, tem um linkzinho, o que é o R-Service? Full Text, o que é isso? Data Quality Service, está aqui também. Polybase, um monte de coisa aí que entrou agora na SQL 2016. Eu fui lá, fiz o trabalho todinho de pesquisar e colocar pelo menos um link aí, escrever pelo menos uma frase. O que é esse cara? Então, quando vocês estiverem estudando aí os slides, tem aí um pouco mais detalhado o que são esses carinhas que aparecem na instalação. Beleza? Pergunta. Quem sabe a diferença de Instance Features para Shared Features? Sim ou não? Quem sabe o que é um, o que é o outro? Qual a diferença de um, qual a diferença para o outro? Informação importante é essa. O que é Instance Features e Shared Features? Você pode ter, tem um slide lá na frente, eu acho que eu mostro isso. A gente pode ter várias instâncias do SQL na mesma máquina. Então eu posso ter aqui instância 1, instância 2, instalado na mesma máquina. Eu já tenho o SQL instalado aqui na minha máquina e estou instalando um segundo. Shared Features é o que? São coisas que eu instalo uma vez só. Igual esse cara aqui, ó, eu já instalei ele na outra vez que eu passei por aqui. Então, já está instalado. Não tenho mais como instalar ele. Não consigo nem habilitar esse botãozinho. Então, Shared Features são coisas que você instala uma vez só, independente de quantas instâncias você tem na sua máquina, no seu servidor. Instance Feature é por instância. Se você instalar 10 SQL na mesma máquina, você vai poder escolher esses caras aqui separados por os 10. Beleza? Então, não tem nada a ver com banco ainda. É mais com relação ao que você instala. Se serve para... Como se fosse um nívelzinho de servidor inteiro e o outro só serve para aquela instância específica. Beleza? No nosso caso aqui, o que eu preciso instalar? Olha o que eu usei aqui no slide.
Eu vou instalar só o SQL. Quem é o SQL? O Database Engine Service. Só isso que eu preciso. Na outra telinha, o que eu coloco? Coloco os drives de conexão e o Integration Service. Então, para seguir lá o slide ficar igualzinho, ó, esse cara já está, eu coloco esses 3 caras que são clientes aí para conexão com o banco e o Integration Service. Lembra que eu falei Integration Service? Aqueles quadradinhos que ele consome pouca coisa, você instala uma vez só, tá vendo? Integration Service é Shared Features. Análise Service e Report Service é um pacotão maior de coisa. É uma Instance Feature. Esses são os caras suficientes para instalar um SQL. Ah, você quer replicação, full text, análise service, você escolhe se instala ou não. Full text service, tem muita gente que usa, também não faz muita diferença em consumo você instalar ou não. Mas isso vai de cada caso. Legal? Então tá aqui. O que é cada um desses caras? Tem um detalhamento aqui embaixo para ajudar vocês. Ó. E beleza, Fabrício. Escolhi o que eu vou instalar. Normalmente você vai pegar o SQL aqui, Database Engine, e vai instalar ele. E aí, tem mais alguma coisa importante nessa tela? Tem isso daqui, ó. Lembra que o cara da InfroDay que você instala o SQL no C2 pontos? Você vai vir aqui e vai mudar. Instalar meu SQL lá no E2 pontos. Lá no G. Então, nessa telinha a gente já define que os usuários da SQL vão parar lá no G2 pontos. Dúvidas? Ah, Fabrício, tem um C2 ponto aqui ainda, ó. Shared Features. Cara, esses caras aqui são tão pequenos, não crescem com o passar do tempo, que a indicação, segundo as fontes que eu pesquisei, é mantém esse cara. Deixa esse cara aqui com o caminho default, que você não vai ter muito ganho tirando daqui e você pode ter alguns problemas se tirar daqui. Mais ou menos é isso. Resumindo a história. Então, o que eu mudo? Esse cara. Beleza? Dúvidas? Vamos lá, próxima tela. Então, escolhi, quero instalar o SQL, o Integrations, conexõezinhas, aí você copia lá do slide. Aí eu chego nessa tela aqui. Se você está instalando o primeiro SQL Server da sua vida, na máquina, vai ser uma default instance. O normal é você usar isso, default instance. Ah não, eu já tenho um SQL instalado na minha máquina, eu já tenho uma instância na minha máquina chamada installed instance, tá aqui ó, MySQL Server, então não posso criar uma outra instância default instance. Então eu tenho que escolher, ó, turma 13, esse vai ser o nome da minha instância. Você bota o nome que você quiser, SQL SharePoint, SQL aplicação tal, enfim. A gente vai trocar uma ideia sobre essa questão de várias instâncias numa máquina, em algum slide lá na frente. Chegamos na tela de alterar os usuários. Qual é a recomendação da Microsoft? Se você tiver um domínio, coloca aqui os usuários do domínio. Beleza? Como eu não tenho domínio aqui na minha máquina, eu não vou nem clicar aqui. Isso daqui ó, é um furo terrível, galera. Estão vendo aqui? Startup do agent. O que é o agent? A gente vai ver lá na frente. O agent é o cara que roda os jobs, inclusive o seu backup. O default do SQL é vir com isso como manual. Então tem um monte de cliente que dá boot no servidor, o agent sobe como manual, não sobe, porque está escrito ali manual, startup dele. Só se você for lá na mão ele vai subir. Então, cuidado. Melhor prática na hora de instalar o SQL, ó. Vem aqui e muda para automático. Show? Gravem isso. O cara do Next Finish passou batida aqui, vocês não.
Tem uma abinha aqui, então a gente muda aqui o acesso, um negócio do agent, e tem uma outra abinha aqui chamada collation, que é o que a gente discutiu durante bastante tempo. A default collation é o quê? Que veio aqui para mim, ó, uma Windows Collation CIAS. Só que na hora de instalar, eu posso clicar aqui em Customize e mudar. Ah, eu não quero CIAS, eu quero tirar o sensitivo. Então eu venho aqui e desmarco isso. Tá vendo aqui, ó, SQL Collation? A Microsoft fala, isso é usado para backward compatibility. Compatibilidade de versões antigas. Mas, quando vocês assistirem meu vídeo, você vai ver que eu transformei uma query de 1 minuto e 48 segundos para 12 segundos, fazendo aquela troquinha da Collation para uma SQL Collation. Beleza? Mas essa questão da performance não é o que isso vai definir você na hora de definir o Collation. O cara da aplicação vai mandar, ó, quero criar uma Collation CI aí. Nada sensitivo. Ah, não, Fabrício, estou instalando Proteus, o cara indicou para eu usar o BIM. Vamos usar o BIM. Tá aqui, ó. Beleza? Dúvidas até aqui? Legal. Mais ou menos o que a gente falou lá dos acessos, da Collation. E esse cara aqui, ó. Instant File Initialization. Alguém conhece o que é isso? Sim ou não? Nunca ouviram falar? Já ouviram falar? Na hora da instalação, o SQL já está vindo agora, o SQL 2016, com essa opção de você marcar para já instalar com o Instant File Initialization habilitado. O que é o Instant File Initialization? O que ele faz? Qual o ganho? A gente vai falar lá na frente. Não vou perder tempo aqui agora. Mas, gravem isso. Na hora de instalar, agora o SQL 16 dá uma opção para eu já habilitar esse cara na instalação. No SQL 2014, 12, todos os que vocês têm aí na empresa de vocês, não tinha isso. Você tinha que instalar de outra forma que a gente vai ver lá na demo do Instant File Initialization. Beleza? Então a melhoria do 2016 já vir com esse cara aqui para você habilitar na instalação. Você vai ver que o Instant File Initialization é vida. É top. Última tela, penúltima tela. O que tem aqui para a gente configurar, galera? Vamos lá. Isso tem tudo lá no slide também, ó, destacadinho aqui de... Tá vendo aqui, ó? Count name, presta atenção nisso, ó, presta atenção na colete, ó, mude isso aqui para start time. Tá vendo? Depois, quando vocês voltarem daqui a 3 meses, vocês forem instalar SQL, voltem nesse slide que tem as dicasinhas aqui para vocês. Ó, collation. Agora a gente está nessa tela aqui. O que eu tenho que ver aqui de interessante? Primeira coisa, adiciona o seu usuário como administrador. Você está instalando com uma senha de DBA, coloque esse cara como administrador do SQL. Quando você instalar SQL, você já tem moral para fazer o que você quiser. Segunda coisa, Windows Authentication em Mixed Mode. Mixed Mode é onde você habilita a criar usuários direto no SQL. Quando você habilita isso, você também cria o SA, famoso SA que tem permissão de sysadmin. Escolha uma senha difícil. Coloque aí uma senha difícil no SA, pelo amor de Deus, não bote SA, nem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu adicionei meu usuário, coloquei a senha para SA. E aí, aquele monte de abinha lá em cima, vamos lá ver. Lembra lá no começo que eu mudei meu diretório? O SQL já está aqui, ó, tudo alterado. Fabrício, eu tenho vários discos no meu servidor, consigo separar dados, logs. Consigo separar dados, logs. Você já consegue vir aqui na instalação, ó, e já apontar para os discos que você quer. Eu quero botar esse cara aqui. Quero colocar
o caminho default das bases aqui no F. Tá vendo? Eu consigo colocar o que eu quiser. O SQL está instalado aqui, os binários, mas seus discos de dados e logs podem ser outros discos. Na instalação você já consegue apontar aqui para toda vez que você criar uma base, já vai vir esse caminho como default. Entendido? Essa parte do disco? Isso aqui é a mão na roda quando você cria um monte de base. Que o cara do Next Finish, as bases vão parar tudo lá onde está instalado o SQL. TempDB. Opa. Vamos lá. TempDB. Quem aí já ouviu falar em adicionar vários arquivos para um TempDB? Alguém já viu falar de um negócio que a galera fala, ó, crie um arquivo do TempDB para cada CPU que você tem? Alguém já ouviu falar disso ou não? Vamos lá. Se você pegar aí e fizer umas leituras sobre TempDB, vai ter lá alguém falando. Tem a recomendação de você criar vários arquivos para o TempDB. Beleza. Aí, vamos puxar uma fonte aqui. brentozar.com. Em algum lugar desse artigo dele, ele fala o seguinte. Para a maioria dos casos, um arquivo de TempDB é suficiente. Mas, à medida que o seu banco vai crescendo e vai crescendo o número de requisições, você pode ter uma contenção no TempDB e precisar de mais de um arquivo para o TempDB. Então, galera, beleza. Fabrício, eu tenho meu SQL instalado aqui na minha empresa com um TempDB só. Preciso parar agora e migrar, criar vários arquivos do TempDB? Se eu fosse o DBA, agora eu não faria isso. Por quê? Eu esperaria o SQL falar que ele precisa. Como que eu sei que o SQL precisa disso? Quando você estiver monitorando o banco e pegar isso daqui, ó. Um let, uma mensagenzinha parecida com isso, quando você estiver monitorando suas queries. Se o banco é pequeno, você dificilmente vai pegar um caso desse. Se o banco é grande, bem utilizado, é bem possível que você vai precisar de vários arquivos do TempDB. Então, não tem uma regra, beleza, galera? O SQL 2016, por padrão, ele já vem agora com uma facilidade para vocês. Ele está te mostrando aqui, ó. Ele puxa uma regra dele. Qual é a regra dele? Se tiver até ele verifica as quantidades de CPU que você tem. Por exemplo, no meu caso eu tenho 8. Então ele vem aqui e já está me propondo um arquivo para cada CPU minha. Beleza? Então, essa telinha aqui vocês não tinham no 2012, 2014. Vocês instalavam o SQL com TempDB só e depois você fazia na mão tudo. O SQL 2016, a tempo de instalação, ele já te dá essa opção. E aí, Fabrício? Beleza, entendi que o SQL, vamos passar um resuminho aqui. Entendi que o SQL tem um negócio aí no TempDB que, com o passar do tempo, com o banco muito utilizado, você pode ter um gargalozinho no TempDB e uma solução para isso é aumentar a quantidade de arquivos. Legal. Pô, então se eu estou instalando um SQL novo, eu já posso criar ele com vários arquivos. Show de bola. Faça isso. Quantos arquivos que eu uso? Tentando pegar aqui a fonte da regra, mas o próprio SQL já puxa com uma regra, tá vendo? Ele pega para usar uma CPU, um arquivo por CPU. No meu caso é 8, ele puxou 8. Só que se você tiver 32 CPU,
o indicado, ele até, eu não lembro qual que vem por default, mas o indicado é você parar no 8. Você não usar mais do que 8 arquivos do TempDB. Beleza? A não ser que casos específicos aí da vida. Achei aqui a fonte. Então, galera, fiquem ligados nisso. Isso aqui está tudo como leitura complementar, mas só estou tentando pegar aqui para dar um resuminho para vocês. Tá vendo aqui? Ó, esse é um mito. Você não precisa ter um processador por cada core. Então, se você tiver um servidor com 64 processadores, você imagina você ter 64 arquivos TempDB para gerenciar isso. Não é muito legal. Se tiver que mudar o tempo de lugar, você vai ter um trabalho grande. Então, você pode seguir a regra do SQL. Eu não lembro o que ele vem quando você tem trocentos mil CPU a mais, mas trava em 8 aqui, que já é um número bem suficiente aí para você evitar esse gargalo do TempDB que o Brent Ozar fala. Inclusive, quando eu vou criar isso nos meus clientes, deixa eu voltar aqui para o site certo. Fechei o site do Brent Ozar. Quando eu vou criar isso nos meus clientes, por exemplo, eu identifiquei lá que meu cliente deu lá aquelas mensagens de problema no TempDB. Problema não, está dando um wait que é o TempDB engargalando um pouco. O que eu faço? O cara tem 32 cores, já vou criar 32 arquivos TempDB? Não. O que alguns caras do SQL fazem e é o que eu sigo. Tem outros caras que já seguem a regra direto da Microsoft. O que o pessoal fala? Aumenta aos poucos. Então você está com o arquivo do TempDB, começou a identificar gargalo e aquele wait lá, coloca 4. Manteve, coloca 8. Mais que 8, dificilmente você vai precisar na sua vida. Beleza? Então, quanto mais arquivos você tiver, mais coisas você tem aí para gerenciar. E existe um caso de quando a SQL faz um order by, se você tiver vários arquivos do TempDB, você pode ter uma diferençazinha aí para pior. Então, é muita coisa envolvida. Beleza. Para resumir, facilitar e ajudar vocês. Podem utilizar, se você estiver instalando o SQL novo, que o SQL está te propondo, mas trave em 8. Não sei se eu não lembro de cabeça, realmente não lembro qual a regra, se ele já bota aqui 32 arquivos se tiver 32 CPU. Eu acho que não, mas se usar, trave em 8. Fabrício, estou com o SQL instalado, precisa alterar lá na hora? É o que eu falei. Se você identificar que precisa, sobe para 4, depois sobe para 8. E provavelmente os seus weights de TempDB vão sumir. Dúvidas? É um pouco complexo isso, é um pouco mais avançado. Galera que está começando aí, calme, não caia da cadeira. Você vai ter tempo para estudar isso aí um pouco mais a fundo e fazer teste. Mas é um assunto interessante. Veremos um script que vai mostrar aquele weight do jeito que aquele site lá mostrou pra gente. Adicionar é online? Não, você vai ter que fazer uma manutençãozinha aí, porque você tem que deixar os arquivos com o mesmo tamanho, tem que habilitar um trace flag, então você vai ter que reiniciar o seu SQL, vai ter que programar. Tamanho inicial do arquivo, vamos deixar para falar lá no módulo 3, eu tenho uma parte que eu falo sobre isso. Mas o tamanho do arquivo do TempDB, você pode aumentar um pouco. Não tem regra, não tem fórmula mágica, mas 8 MB de arquivo TempDB é muito pouco. Você pode aumentar aqui para 1 GB. Tem gente que faz isso depois que instala. O log para uns 800 megas, desculpa. 1 GB, 800 MB para o log. Mas depende do tamanho da sua aplicação. Se a aplicação é pequena, não vou mandar você fazer isso. Então não tem uma regra, entendeu? À medida que você está usando o seu ambiente, você vê lá se o TempDB está crescendo muito ou pouco, você consegue alterar isso com o SQL já instalado. Por isso que eu nem toco nesse assunto de mudar isso aqui agora. Vai depender de você, do seu caso. Se é grande ou pequeno.
É um pouco complexo, mas o SQL 2016 está te ajudando. Em 2014 você tinha que rodar um monte de comandinho maluco para fazer isso. 2016, na sua própria instalação, já vem por default aí mais de um arquivo do TempDB. Na minha veio. Por default, o SQL já está aqui, ó, criando 8 arquivos no meu TempDB, facilitando sua vida. Show? FileStream, você só vai usar esse cara aqui quando você quiser trabalhar com arquivos gigantes dentro do SQL Server. Não vou tocar nesse assunto, esse é um caso mais específico. Vamos para a próxima tela. Ufa, finalmente acabou. Agora, galera, se eu clicar em Install, meu SQL está instalado. Então, o importante era essas outras telas que a gente viu aqui até agora. Eu não vou nem instalar isso, porque eu já tenho o SQL instalado aqui, vou cancelar. Tudo que eu falei está aqui, ó, pontada, setinha, tá, uns lugares para você prestar atenção. SQL Server 2016 instalado. Viram que não é só next, next, finish? Olha, tô aqui há 2h30 falando de versão, qual versão que você tem que usar, qual collection, qual disco você vai colocar, performance, usuários, conta de serviço, você vai instalar o Analysis Service ou não. De boa?